Fala, filho de rico! Quem não investe, não cresce. Tudo de bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, o intuito desse canal aqui é para que todos prosperem, tanto vocês quanto a mim. Parece que não, mas só o fato da gente falar de dinheiro o tempo todo, isso daí faz, pensando na lei da atração, faz também com que a gente atraia ele. Então é muito importante a gente falar de dinheiro. E o intuito desse canal é fazer com que você também, que esteja aprendendo aqui com os vídeos, passe para os seus familiares e principalmente para os seus filhos, porque a educação no Brasil é muito precária. E quando a gente fala de educação financeira, é pior ainda, é muito lamentável. Então, países desenvolvidos, eles investem muito na educação financeira das crianças nas escolas desde cedo. Infelizmente, no Brasil, a realidade é diferente. Então, ensine seus filhos, ensine seu irmãozinho, seu primo, seu sobrinho. Eu tenho um grupo no WhatsApp, quem fizer parte dele, eu vou dar um e-book para ensinar crianças aí sobre educação financeira. No canal tem aí o link para participar do grupo no WhatsApp, então faça parte do grupo para poder ganhar o e-book, tá? Vai ser muito bom aí para as crianças aí, certo? Bom, pessoal, nessa semana eu estou falando de alguns assuntos relacionados à economia, tá? Queira ou não queira, às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios para a gente poder economizar e guardar dinheiro. Eu falei da regra dos 50, 30, 20, falei da regra dos 50, 20, 20, 10 em outros vídeos. Caso vocês queiram saber a respeito, dá uma pesquisadinha nos vídeos que eu posto, que lá está falando a respeito dessas regrinhas de saber como utilizar o dinheiro, tá? Então, o que acontece? O salário da gente, cada vez mais, ele está defasado. A inflação cada vez mais corrói ele. Então, o nosso poder de compra fica cada vez mais limitado. E o que a gente precisa fazer? Ou trabalhar em 2 empregos, ou economizar bastante, deixar certos luxos, fazer algumas economias, tá? Então, se a gente não economizar, não poupar, a gente vai acabar se complicando aí no futuro. Num outro vídeo eu falei que uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, que ela diz respeito ao quê? Cave seu poço antes de sentir sede. Essa frase é muito relevante, tá? Então a gente precisa... O que a gente planta hoje é o que a gente vai colher no futuro. Então tome cuidado com as coisas que você planta hoje para não se prejudicar futuramente. Bom, e em relação à questão de economizar, né? Quando eu era adolescente, eu queria muito um relógio, Iron Man ele chamava. Na época era modinha, eu tinha lá por volta de 15 anos mais ou menos, não, 14 a 15 anos mais ou menos. E eu não tinha dinheiro para comprar esse relógio, minha família também não tinha condições de me dar um relógio, que na época o relógio custava R$50. Parece, nossa, hoje falando R$50 é um valor pequeno, mas para 20 anos atrás era muito dinheiro. E na época os alunos ganharam passe escolar. O que eu vou contar para vocês não era muito certo do que a gente fazia, mas era o que acontecia na época e era o jeito que a gente tinha para levantar dinheiro. Então eu fazia o quê? Eu poupava de certa forma, né? Deixava de gastar e poupava para comprar o relógio. É lógico que o certo, quando a gente poupa, a gente tem que fazer o quê? Fazer investimentos. E eu usei aquele dinheiro para poder comprar um relógio. Mas eu vou contar o caso para vocês, porque às vezes a gente na vida acaba fazendo certos sacrifícios para poder economizar. E não é diferente, todas as pessoas às vezes em algum momento vai passar alguma dificuldade financeira, vai passar por algum problema ao qual a gente precisa passar por algum processo para poder evoluir. Tá? Então no caso do relógio, eu ganhava passes da prefeitura na época e os cobradores de ônibus, eles compravam esses passes dos alunos. Só que aí se você vendesse seu passe escolar, você teria que ir a pé para a escola. Então, queira ou não queira, um sacrifício que as pessoas faziam. O que acontecia? A gente vendia o passe, pegava o dinheiro, juntava, às vezes juntava ali por 3, 4 meses para comprar esse relógio. Então era como se fosse por mês, a gente conseguia aí guardar com o dinheiro dos passes uns R$15. Só que para a gente vender o passe, a gente tinha que ir a pé para a escola. Então era uma escolha que as pessoas tinham que fazer. E a escola ficava a 2,5 km da minha casa. Então, para mim ir para a escola, eram 2,5 km a pé e mais 2,5 km voltando. Então, para ir para a escola, eu rodava 5 km por dia, a troco do quê? De um passe escolar, para mim poder juntar o dinheiro para poder comprar o relógio. Então, gente,
Eu vou contar outros casos que eu já fiz também, né? Não dessa forma, né? Mas que a gente acaba tendo que economizar de alguma forma para a gente se beneficiar. Caso contrário, a gente acaba não prosperando. Tá? Então, nessa época de adolescente, eu fazia isso. Eu optei em ir a pé para a escola para ter o dinheiro dos passes para poder comprar um relógio para mim. E quando eu falo da gente fazer sacrifícios, né, de economizar, às vezes não é a coisa como eu estou falando nesse sentido, né, de ir a pé para o trabalho, não. Mas às vezes a gente tem que economizar, às vezes deixa de comprar uma roupa muito cara, comprar mais barata, ao invés de um restaurante muito caro, vai no mais em conta, e assim por diante, tá? Porque se a gente poupar agora, a gente vai conseguir pegar esse dinheiro e usar ele de uma forma melhor. Comprar um produto bom, um produto que te agrade, para poder aí fazer os seus gostos. Porque a gente também não pode pensar somente em trabalhar, a gente também tem que pensar em se divertir um pouquinho, tá? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre economizar. Às vezes a gente acaba passando por algum sacrifício para fazer essa economia, acaba acontecendo, não tem jeito. A dica do vídeo de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para realizar, podem ficar à vontade. Estarei aqui para esclarecer todas as dúvidas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tudo de bom a todos e até o próximo. Tchau, tchau, tudo de bom.